Continuação da leitura do livro 20.000 Léguas Submarinas, do autor Júlio Verne. Continuamos o capítulo 10, quando o comandante falava ao Sr. Aronnax. Vai viajar pelo país das maravilhas desconhecidas. A surpresa e a estupefação serão, talvez, o seu habitual estado de espírito. Não se aborrecerá facilmente com um espetáculo que nunca deixará de se oferecer aos seus olhos. Pretendo rever numa viagem pelo mundo submarino, quem sabe talvez a última, tudo o que pude estudar no fundo desses mares tantas vezes percorridos. E o senhor será o meu companheiro de estudos. A partir de hoje, entra num novo elemento e verá o que nenhum homem jamais viu. Porque eu e os meus homens não contamos. O nosso planeta, graças a mim, vai revelar-lhe os seus últimos segredos. Não posso negar que essas palavras do comandante produziram em mim um grande efeito. Estava dominado pelo meu ponto fraco e esquecia por um instante que a contemplação daquelas coisas sublimes não valia a perda da liberdade. Aliás, eu contava com o futuro para resolver essa importante questão. Por isso, contentei-me em responder. Senhor comandante, se o senhor rompeu com a humanidade, não posso crer que tenha renegado todos os sentimentos humanos. Somos náufragos, caridosamente recolhidos, e não o esqueceremos. Quanto a mim, não nego que o interesse da ciência poderia me absorver até o desprezo pela liberdade, pois o que me promete seria mais do que compensador. Pensei que o comandante iria me estender a sua mão para celebrar o nosso trato, mas ele não o fez, o que eu lamentei. Uma última pergunta, falei, no momento em que ele, enigmático, homem parecia querer retirar-se. Fale, professor. Por qual nome devemos tratá-lo? Para os senhores, sou o capitão Nemo. Os senhores são considerados passageiros do Nautilus. E agora, senhor Aronnax, o nosso almoço está pronto. Apenas o senhor queira seguir-me. Às suas ordens, senhor. Segui o capitão Nemo e assim que passei pela porta da cela, encontrei-me numa espécie de corredor iluminado eletricamente. Após um percurso de cerca de 10 metros, abriu-se uma segunda porta. Acompanhei-o e entramos numa sala de jantar decorada e mobiliada com austeridade. No meio dela encontrava-se uma mesa ricamente servida. O capitão Nemo indicou-me o lugar que devia ocupar. Instale-se, professor, e sirva-se à vontade. A refeição era composta por pratos de origem marinha e de outras iguarias cuja natureza e origem eu ignorava completamente. Eram todos bons, embora tivessem um sabor estranho. No entanto, habituei-me com facilidade a ele. Para não fazermos toda a refeição em silêncio, provoquei-o com o seu assunto predileto. O capitão ama o mar, falei-lhe. Sim, amo-o. O mar é tudo. Cobre 7/10 do globo terrestre. O seu hálito é são e puro. É um imenso deserto onde o homem nunca está só. O mar é o veículo de uma existência sobrenatural e prodigiosa. É movimento e amor. É um infinito vivo, como afirmou um dos seus poetas. Nele reina a suprema tranquilidade. O mar não pertence aos déspotas. Ah, o senhor professor deveria viver no seio dos mares. Só aí há independência. Aí não reconheço ambos. Sou livre. Ele estava empolgado. Depois acalmou-se. A sua fisionomia retomou a habitual frieza. Finalmente disse-me: agora, professor, se desejar visitar o Nautilus, estou a seu dispor. Capítulo 11. O capitão Nemo levantou-se e eu o segui. Levou-me a visitar a sua fabulosa biblioteca. Em um número de volumes, era bem maior que a que eu tinha em Paris e talvez o fosse também no conteúdo de seus livros. Mostrou-me demoradamente sua coleção da fauna marinha em uma enorme sala construída especialmente para esse fim. Era estupenda. Nenhum museu da Europa tinha uma coleção de espécies marinhos igual a dele. A certa altura do nosso passeio, eu disse a ele:
Mas se esgoto a minha admiração por tudo de extraordinário que tem se mostrado, Capitão Nemo, que me restará para o navio que encerra todas essas maravilhas? Não posso penetrar nos segredos que lhe pertencem, mas confesso que esse Nautilus, a força motriz que tem dentro de si, as máquinas que lhe permitem navegar, o agente poderoso que o anima, tudo isso excita muito mais a minha curiosidade. Vejo suspensos nessas paredes por onde temos passado instrumentos cuja utilização me é desconhecida. Posso perguntar-lhe para quê? Sr. Aronnax, interrompeu-me ele. Disse-lhe que seria livre a bordo do meu navio. E, por consequência, nenhuma parte do Nautilus está vedada. Pode visitar o navio pormenorizadamente e eu terei muito gosto em ser o seu guia. Não sei como lhe agradecer, mas não quero abusar da sua paciência. Gostava apenas de saber para que servem esses instrumentos. Tenho outros iguais em meu quarto e é lá que terei muito gosto em explicar a sua utilização. Mas antes venha visitar o camarote que lhe está destinado. Conduziu-me para a proa, onde encontrei não um camarote, mas um elegante quarto com cama, uma cômoda e outros móveis. O seu quarto é contíguo ao meu, disse ele, abrindo uma porta, e o meu dá para o salão que acabamos de deixar. Convidou-me e eu entrei no seu quarto. Tinha um aspecto sereno, quase ascético. Uma cama de ferro, uma mesa de trabalho, alguns móveis, tudo simples, nada confortável, apenas o estritamente necessário. Queria sentar-se, disse-me ele. Capítulo 12. Aqui estão, começou a falar, apontando para os instrumentos suspensos nas paredes do quarto, os aparelhos necessários à navegação do Nautilus. Tanto aqui como no salão, tenho-os sempre diante dos olhos e indicam-me a minha posição e direção exatas no oceano. Alguns lhes são familiares, tais como o termômetro, que dá a temperatura interior do barco, o barômetro, que mede a pressão atmosférica e prevê as mudanças de tempo, o higômetro, que mede a umidade do ar, o storm glass, cuja mistura, quando se decompõe, anuncia tempestade, a bússola, que dirige a rota, o sextante, que pela altura do Sol me informa da latitude, os cronômetros, que me permitem calcular a longitude, e, finalmente, estes óculos de alcance para dia e noite, que servem para prescrutar o horizonte quando subo à superfície. São os instrumentos comuns do navegador e conheço seu uso, disse-lhe eu. Mas estes outros aqui certamente respondem às exigências especiais do Nautilus. Este quadrante tem um ponteiro móvel. Não é um amômetro? Na verdade, é um manômetro que, posto em contato com a água, indica a pressão exterior, fornecendo-me ao mesmo tempo a profundidade em que está o submarino. E estas sondas são termométricas e indicam a temperatura das diversas camadas de água que vamos atravessando. E estes outros instrumentos aqui, cuja utilidade nem posso prever qual seja. Devo lhe dar uma explicação, professor, disse o capitão Nemo. Queira ter a bondade de me escutar. Manteve-se em silêncio alguns instantes e prosseguiu. Existe um agente poderoso, obediente, rápido, manobrável para todos os fins, que é o rei e senhor a bordo do meu submarino. Tudo é feito por ele. Ilumina, aquece, é a alma de todos os aparelhos, a eletricidade. Sem ela, eu nada teria conseguido. A eletricidade? Perguntei surpreso. Sim, professor. No entanto, capitão, o seu barco possui uma extrema rapidez de movimentos que dificilmente se explica pela eletricidade. Pelo que eu sei, a sua força dinâmica permanece até hoje muito restrita e só produziu forças reduzidas. A minha eletricidade, professor, não é a mesma do resto do mundo, mas a este respeito não posso lhe dizer mais nada. Basta saber que o mar me fornece os meios de produzir a minha eletricidade. Desconversou o assunto, que me interessava profundamente, e passou a me mostrar outros instrumentos e a explicá-los. Reparem neste relógio, professor. É elétrico e trabalha com uma regularidade que desafia os melhores cronômetros. Está dividido em 24 horas, como os relógios italianos,
porque para mim não existe nem dia nem noite, nem sol e nem lua, mas apenas essa luz artificial que arrasto até o fundo dos mares. Veja, neste momento são 10 horas da manhã. Perfeitamente. Repare nesta outra aplicação da eletricidade. Este quadrante serve para indicar a velocidade do Nautilus. Neste momento, estamos nos movendo a 15 milhas por hora. É maravilhoso, observei, e vejo que descobriu como utilizar este agente, que num futuro próximo substituirá o vento, a água e até o vapor. Se quiser me acompanhar, visitaremos agora a ré do Nautilus. Saiu e eu o segui atrás dos corredores. Chegamos ao centro do navio, onde havia uma espécie de poço que se abria entre dois tabiques estanques. Uma escada de ferro presa na parede conduzia à sua extremidade superior. Perguntei ao capitão para que servia aquela escada. Vai dar ao bote, informou-me. Como? Tem um bote? Indaguei surpreso. Sem dúvida, uma excelente embarcação ligeira, insubmergível, que serve para passear e pescar. Passamos à casa das máquinas. Profusamente iluminada, devia medir pelo menos 20 metros de comprimento e estava dividida em duas partes. A primeira encerrava os elementos que produziam eletricidade e a segunda os mecanismos que transmitiam o movimento à hélice. Como eu já esperava, demorou-nos muito pouco ali. Sempre conversando, eu me lembrei de um assunto que gostaria de ver esclarecido. A propósito, capitão, o choque do Nautilus com a Escócia teve muita repercussão. Foi um encontro ocasional? Puramente ocasional, professor. Eu navegava a 2 metros abaixo do nível do mar quando se produziu o choque. Aliás, eu pude verificar que esse navio não sofreu danos graves. De fato, não. Mas quanto ao choque com o Abraham Lincoln? A fragata estava me atacando, professor. Tive que me defender. No entanto, limitei-me a deixá-la em condições de não continuar o ataque. Não terá problemas em reparar as suas avarias em qualquer porto. Ah, exclamei com convicção, o seu Nautilus é realmente um barco maravilhoso. Sim, professor, confirmou ele emocionado. Amo-o como se fosse carne da minha carne. Se tudo é perigoso a bordo de qualquer navio sujeito aos caprichos do oceano, se sobre o mar a primeira coisa que nos vem é a sensação do abismo, como tão bem disse o holandês Jansen, por baixo e a bordo do Nautilus, o coração do homem fatiado tem a recear. Não há que temer um rombo, porque o duplo casco deste navio tem a rigidez do ferro. Não há o perigo do carvão se esgotar, porque a eletricidade é o seu agente mecânico. Não receia tempestades, porque a alguns metros de profundidade reina mais absoluta tranquilidade. Aqui tem, professor, o navio por excelência. O capitão Nemo falava com irresistível eloquência. O fogo do seu olhar e a paixão dos seus gestos transfiguravam-no. Sim, ele gostava do navio como um pai gosta do filho. Neste momento, acudiu-me uma pergunta, talvez indiscreta, que não pude deixar de fazer. Capitão Nemo? Sim, professor. Estudei em Londres, Paris e Nova York, no tempo em que era habitante dos continentes da Terra.